Fala pessoal, beleza? Estou em dívida com vocês. Deixei de atualizar o canal nessas duas últimas semanas, muita correria na cobertura da seleção brasileira na Copa América. Estou em Porto Alegre, sigo nessa correria, mas daqui em diante eu vou conseguir atualizar o canal, tudo certinho. Tomei bronca do meu filho, Vitinho, papai voltou a atualizar já o canal. Martina, beijo. Mamãe, Vivi, amor da minha vida, amo você, amo todo mundo em casa. Até o final da Copa América eu volto. Bom, vamos falar de futebol? Vamos falar de seleção brasileira? Aliás, eu volto para casa quando a seleção brasileira cair, tá? Então eu sigo com o meu estúdio improvisado também por aqui. Resumo dessa primeira fase da seleção brasileira. Se a gente separar, né, foram 3 jogos, 6 tempos, né? 3 tempos bons, 3 tempos ruins. Primeiro tempo contra a Bolívia, ruim. Segundo tempo contra a Bolívia, bom. Os 2 tempos contra a Venezuela, ruins. Uma única finalização certa nesses 2 tempos. Já os 2 tempos contra o Peru, muito bons. O Brasil contra o Peru teve uma grande atuação e no segundo tempo contra a Bolívia soube se impor, quebrou com um pouco mais de facilidade a marcação da Bolívia, que era o time mais fraco dessa primeira fase também. Uma seleção brasileira que passou por modificações e isso era necessário. Todo mundo se lembra o que aconteceu na Copa do Mundo. O Brasil começa com uma escalação e o Tite não muda. Mesmo com alguns atletas rendendo pouco, a principal figura desse cenário foi o Gabriel Jesus na Copa do Mundo. Gabriel começou como titular, não estava bem, foi mantido até o final, até a eliminação contra a Bélgica como titular, mesmo com o Firmino jogando mais, saindo no banco e rendendo mais. Nesta Copa América, o Tite mudou quando tinha que mudar. Abriu a competição sem o Arthur, começou com o Fernandinho. Na segunda partida teve o retorno do Arthur, colocou o time em campo que queria, só que o rendimento geral dessas 2 partidas não foi bom o suficiente. E aí o Tite fez as mudanças que precisava, pelo menos 2. Até cheguei a escrever no meu blog sobre algumas mudanças que eu entendia que deveriam acontecer. 2 delas aconteceram já na escalação titular. David Neres saindo, dando lugar ao Everton, que vem sendo um dos principais destaques ou o principal destaque da seleção brasileira até aqui, e a entrada do Gabriel Jesus. Eu imaginava que o Firmino sairia, mantendo o Richarlison, mas o Tite optou pela manutenção do Firmino, que cada vez vai recuperando aos poucos a sua melhor forma, e tirou da equipe, sacou da equipe titular o Richarlison. E aí o Gabriel faz a mesma função do Richarlison, que é, na prática, um segundo atacante. Ele faz o lado de campo? Sim, faz o lado de campo, mas quando o Brasil ataca, quando o Brasil tem a bola, quem dá amplitude pelo lado direito, quem joga bem aberto, é o Daniel Alves. O Gabriel, assim como o Richarlison já fazia, fecha bastante, entra muito na grande área, vira um segundo atacante ou mesmo o principal atacante pela movimentação do Firmino, que sai da grande área, abre espaço para essas entradas em diagonais ou do Gabriel ou do Everton, fechando pelo lado esquerdo. Felipe Coutinho muitas vezes entrando também. Coutinho alternou bons e maus momentos, muito pela questão tática, porque para mim, no geral, o Coutinho faz uma boa Copa América, teve uma grande atuação contra a seleção peruana também. Então, o Brasil se modificou durante a competição e melhorou. A dúvida agora é se vai manter esse nível para o jogo contra o Paraguai. Não terá o Casemiro, vai ter o Fernandinho, que se recupera bem fisicamente. A não ser que o Fernandinho tenha algum contratempo e aí a seleção deveria ter Alan e Arthur no meio campo. Uma formação que me agrada. Inclusive, nesse texto que eu publiquei no meu blog, no espn.com.br, eu sugeri essa alteração, Alan e Arthur de início de jogo já, para começar jogando, porque dá, o Alan pode fazer essa função de primeiro homem, não é no Napoli, né? O Napoli joga no 4-4-2 com o Carlo Ancelotti, e o Alan faz uma dessas funções centrais. Para a comissão técnica, ele pode sim fazer também essa função de primeiro homem de meio campo. E o Arthur é uma peça importante, né? Porque o Brasil nessa primeira fase variou com a bola do 4-3-3 para o 4-2-3-1. E aí o que muda? Coutinho como meia único de ligação, tendo liberdade, claro, ou Coutinho com mais um meia próximo dele, que aí é o Arthur, não o Fernandinho. O Fernandinho fez essa função no segundo tempo contra a Bolívia, mas contra a Venezuela já foi o Arthur, contra o Peru também foi o Arthur. E contra o Peru, sim, o 4-3-3. Contra a Venezuela, ainda mais um 4-2-3-1, o Arthur trabalhando muito atrás. Contra o Peru, não, já tendo mais liberdade de movimentação. Liberdade que a comissão técnica dá, mas às vezes o jogo impede, às vezes o jogo não encaixa. Contra o Peru, deu tudo certo. Contra o Paraguai, é engraçado, né? Porque o histórico recente de Brasil e Paraguai na Copa América é terrível. 2011, 0-0 nas quartas de final, eliminação nos pênaltis. 2015, 1-1, depois eliminação nos pênaltis também. Então o Brasil vem de 2 eliminações consecutivas para o Paraguai nas quartas de final da Copa América. Na Copa Centenário, todo mundo se lembra do desastre que foi, caindo na primeira fase. Só que nas eliminatórias, para ficar em retrospecto, história, etc., o Brasil já com o Tite faz 3-0
em São Paulo e se classifica para a Copa do Mundo para cima do Paraguai. Na prática, é um jogo em que o Brasil vai ter 70% de posse de bola, vai ter todo o volume de jogo e vai ter um time armado defensivamente, marcando com 2 linhas de 4, alguns jogadores bem conhecidos do público brasileiro, Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, Derlis Gonçalves, atacante do Santos, um time que carece de técnica, mas vai se esforçar muito na questão tática e vai acreditar, justamente por conta desse retrospecto recente. É um time que entrará em campo sabendo que não pode tomar gol, tem que tentar levar esse jogo para os pênaltis, segurar o máximo para tentar se classificar. Se jogar, querer bater de frente com o Brasil, vai perder, não ganhou nenhum jogo até agora, é um time muito inferior tecnicamente ao Brasil, mas vai entrar em campo acreditando com certeza. No final das contas, um resumo que dá para tirar dessa primeira fase da seleção brasileira é que foi realmente um time que melhorou e soube mudar. O Tite não ficou preso a algumas peças, fez as alterações necessárias, até durante o jogo contra o Peru. Eu tinha proposto 4 trocas, né, no meu texto, nesse texto que eu estou citando para vocês aí. Eu vou colocar o texto aqui no resumo, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link desse texto também, mas vou colocar dos 3 textos que eu fiz, tá? Dessa primeira fase da Copa América. Depois do jogo contra a Bolívia, depois do jogo contra a Venezuela e depois do jogo contra o Peru. Então, as 2 alterações óbvias aconteceram, as entradas do Gabriel Jesus e do Everton, que vem jogando bem demais. O Alan, no final das contas, entrou durante o jogo e o Brasil termina a partida contra o Peru, assim como tinha terminado contra a República Tcheca, com Arthur e Alan como esses 2 primeiros homens de meio campo, tendo o Coutinho também com liberdade. E o Alexandro, né, que eu acho que é uma peça que pode ser utilizada, é um jogador muito ofensivo, uma novidade na escalação da seleção brasileira, entrou também na vaga do Felipe Luiz. Enfim, a seleção brasileira segue como favorita ao título da Copa América, de tudo que a gente viu até agora. A Argentina, muito irregular ainda. O Uruguai teve uma grande estreia, um segundo jogo já bem abaixo, uma terceira partida em que conseguiu uma vitória bem uruguaia, bem típica dessa seleção especificamente uruguaia. E a Colômbia, sim, vem surpreendendo positivamente. Falava muito sobre o encaixe que haveria. Minha dúvida era qual vai ser o encaixe do Carlos Queiroz, um técnico de mentalidade de muita organização defensiva, e o futebol colombiano, historicamente ofensivo. O que a gente viu até agora na Copa América é uma seleção equilibrada, que consegue ser organizada defensivamente e com a bola dá liberdade para os seus principais jogadores. Rames Rodrigues, destaque individual dessa primeira fase. Roger Martínez, que entrou logo no primeiro jogo, soube lidar muito bem com essa situação de pressão, de entrar na vaga de um jogador machucado, o Muriel, que se machucou na primeira partida, e vem rendendo. Então é um time que tem talento individual e vai mostrando organização coletiva também. É uma equipe pra gente que sim, se acontecer o normal, ou seja, Brasil e Argentina, Colômbia e Uruguai nas semifinais, não tem favorito entre Colômbia e Uruguai pelo futebol mostrado pela Colômbia, pela força da seleção uruguaia, e um eventual Brasil e Argentina também é jogo de igual para igual, por mais que a Argentina não tenha jogado bem até aqui, o Brasil já mostrou um pouco mais. Mas antes tem as quartas de final, a Argentina pega a Venezuela ainda, a Venezuela que ganhou recentemente da seleção argentina, o Brasil pega o Paraguai com esse histórico recente que não é bom, mas com o Brasil jogando melhor e mostrando, nessa partida contra o Peru, falei sobre as mudanças táticas e de peças, mas mostrou uma atitude diferente também, isso foi importante, o time que brigou do início ao fim, o Gabriel Jesus foi uma das principais figuras nessa disposição, nessa luta, tanto com a bola como sem a bola, então uma equipe que melhorou, mudou, vamos ver se mantém esse nível, esse ritmo para pegar o Paraguai e aí sim se classificar para as semifinais da Copa América. Beleza, gente? Prometo que eu vou seguir atualizando aqui o canal até o final da competição. A gente vai se falando, não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever aqui, fazer tudo que tem que fazer, as notificações, etc. Tô aprendendo também ainda, beleza? Valeu, gente, obrigado.